Olha, essa história é preciso de muita investigação também. Durante uma parada em um posto de combustíveis, 2 meninas não avisaram o pai que iam no banheiro e, por isso, ele seguiu viagem. E apenas na cidade vizinha é que o responsável sentiu a ausência das garotas dentro do carro e voltou 40 quilômetros para buscar as filhas. As crianças ficaram em uma unidade do Conselho Tutelar até o pai chegar. Essa não é uma história nova, né? A gente já viu outros casos recentes acontecendo ali de pais ou até de peru escolar que esquece a criança dentro do carro. Agora esquece do lado de fora, aí você segue a viagem e esquece as crianças que estavam ali junto com você. Como que pode esquecer? As crianças, uma de 6 e outra de 10. Então, assim, barulho elas fazem, né? Como que você segue viagem sem as crianças? É um crime que é previsto no Código Penal, o abandono de incapaz, e ele ocorre justamente por quem é responsável pela cautela da criança, os pais ou responsáveis. É necessário sim uma investigação. São crianças de 6 e 10 anos largadas no meio da estrada, esquecidas no meio da estrada. Esse pai, a própria mãe disse que o pai é muito cuidadoso, mesmo se foi, né? mesmo se foi um lapso, é algo realmente bem complicado que tem acontecido, até porque a gente sabe que são rotas, principalmente em estrada, de tráfico de pessoas. Aqui, deixa eu só receber o pessoal da rádio, 11h20, então o pessoal que está acompanhando a gente pela rádio está de volta. A gente está repercutindo um caso que aconteceu em que o pai acabou, talvez acidentalmente, esquecendo as 2 filhas em um posto de gasolina e seguiu viagem, né? Então os pais, eles são separados, as meninas estavam passando férias com o pai e nessa parada ali para abastecer o automóvel, elas foram ao banheiro e ele seguiu viagem sem as filhas. E como a gente estava falando, pode ser caracterizado o abandono de incapaz, que é praticado, a autoria somente pode ser os pais ou responsáveis. Mas o que é mais grave, quando a gente fala no meio da estrada, num posto de gasolina interestadual, essas crianças ficarem em risco também, na completa vulnerabilidade, em serem vítimas de tráfico de pessoas. E aí, para trabalho escravo, exploração sexual, até mesmo tráfico de órgãos. Então é algo muito grave. Esquecer simplesmente crianças de 6 e 10 anos num posto de gasolina na boca de uma estrada. E essas meninas tiveram ali a maturidade, né, a mais velha, claro, de acionar a polícia e aí elas serem encaminhadas, enfim, ali o Conselho Tutelar também fazer parte dessa história. Não, que susto, né? Elas devem ter tomado. Imagina, vai no banheiro, quando volta, cadê o seu pai? E você tá no meio da estrada, sozinha, deve ser uma situação muito assustadora para as crianças. E o pai, aparentemente fez isso sem qualquer má intenção, deve estar sentindo uma culpa tremenda, né? Deve ter ficado desesperado quando olhou e cadê minhas filhas? E voltou 40 quilômetros para tentar encontrá-las. Deve ter sido uma situação absolutamente perturbadora. E o que eu espero é que essa família possa, superar essa situação sem maiores traumas, né? Então, eu não sei qual que é a previsão legal para uma situação como essa, doutora Raquel. O que é que pode ser uma punição para esse pai, mas eu sinceramente acho que o desespero de perceber que a filha não está no carro já é uma punição gigantesca para essa pessoa. Porque se for comprovado, né, que ele abandonou de propósito, aí talvez tenha uma punição. Mas como comprovar que ele estava fazendo isso? Ou que simplesmente ele deixou porque esqueceu? Não sei como, né? Mas ele esqueceu. Para caracterizar o crime, você resumiu perfeitamente. É necessária a intenção de abandonar. Então, se foi um lapso, um erro, eu acho que ele já pagou de forma até proporcional pelo erro cometido. Às vezes, numa viagem, as crianças estavam dormindo e aí ele foi abastecer, foi na loja de conveniência. Foi meio que essa justificativa que ele deu. Ele acreditou que as crianças estavam dormindo no carro, por isso, então, não estavam conversando ou fazendo o barulho tradicional ali de criança, né? E aí, enquanto ele vai na loja de conveniência, elas acordam e vão no banheiro. E aí, quando ele volta pro carro, não olha para trás e segue viagem.
Mas, meu Deus do céu, deve ser muito desesperador, né? Eu fico imaginando o quão educadas são essas duas crianças, né? Porque dou 40 quilômetros fazendo nenhum barulho, né? Então, sua filha continua, normalmente minha filha, como em viagem? Minha filha põe o terror no carro, né? É impossível. Quer colocar música que ela quer escutar, quer colocar né? música que ela quer escutar, quer colocar, faz barulho toda hora, quer conversar, quer dialogar. Tá chegando. Tá chegando a cada 5 minutos, né? Mesmo saindo de São Paulo. Eu fico imaginando quão educadas elas são e quão preparadas elas são também para a vida em situação como essa, né? É bom lembrar que elas tiveram um insight, né? De ir até o frentista, tiveram a proatividade de ligar para a polícia. Olha que interessante, numa situação como essa, a criança buscou ajuda de quem? Da polícia, né? E a polícia, muito bem preparada nesse caso, chegou até o posto de gasolina e levou as crianças para o conselho tutelar, onde as crianças estavam também calmas. Na verdade, a criança de 10 anos de idade estava acalmando a criança de 6 anos de idade, mostrando claramente que as duas crianças foram educadas também para o mundo, né? E mais situações como essa, situações que infelizmente acontecem, né? Não dá para responsabilizar o pai. Ao que tudo indica, o pai é um pai cuidadoso, é um pai que estava achando que as filhas estavam dormindo. As duas filhas saíram do carro sem avisar o pai que é ao banheiro, né? E o pai, depois de abastecer o carro, andou e seguiu viagem. E felizmente não acabou em tragédia. Felizmente acabou numa situação boa e acabou de um jeito que a gente pode falar para as pessoas de casa a educarem os seus filhos para uma situação como essa, né? Eu, por exemplo, nunca conversei com a minha filha sobre isso, né? Vou chegar em casa agora, vou falar, filha, é o seguinte, uma situação como essa, entendeu? Procura tais pessoas, pede o telefone, né? Liga para a polícia, né? Que a polícia é confiável, apesar das pessoas falarem que eu não confio na polícia, eu confio na polícia sim, né? E a polícia vai saber o que deve fazer nessa situação. Pois é.